Graça e paz, irmãos, da parte do Senhor Jesus, nessa manhã abençoada de domingo. Aqui estamos nós, mais uma vez, para adorar o Senhor por meio desse culto matinal, culto que muito tem abençoado não só as nossas vidas aqui presentes, mas a vida também de pessoas que se comunicam conosco e que falam em outros lugares, porque nossos cultos são gravados e gente assiste as mensagens Brasil afora, São Paulo, Nordeste, Paraíba. Às vezes a pessoa liga, às vezes as pessoas fazem contato comigo dizendo assim: por que não colocaram a mensagem essa semana? Então, quando falam assim, isso é um sinal de que as pessoas estão atentas e elas estão ouvindo as mensagens e elas estão sendo abençoadas pelas mensagens. Então, isso é muito importante. Ou seja, isso é bom para a gente porque é um retorno de que a palavra está indo, a palavra está sendo distribuída, pregada e alcançando gente que a gente nem conhece, talvez não vá conhecer, não é? Mas pessoas têm sido abençoadas por essa palavra. E às vezes não é raro a gente ir num lugar ou noutro, não é? E ouvir essa expressão, ouvir essa palavra. Há pouco tempo em São Paulo uma pessoa me falou: eu lhe conheço de ouvir a sua mensagem pelo YouTube. Então, que a bênção de Deus esteja sobre todos nós e nós possamos aproveitar a oportunidade que o Senhor tem nos dado para falar das grandezas do Senhor e também para edificarmos a nossa vida por meio dessa palavra. Levítico, capítulo 19, vamos ler alguns versículos desse texto. Levítico 19, versículos de 1 e 2. Depois eu vou ler uns versículos mais adiante. Capítulo 19 de Levítico, versículos 1 e 2, que nos diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: Santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Versículo de número 9: Quando também cegares a messe da tua terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe. Não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-lo-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não furtareis, não mentireis, não usareis de falsidade cada um com o seu próximo. Nem jurareis falso pelo meu nome, nem profanaríeis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã. Não amaldiçoarás ao surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande. Com justiça julgarás o teu próximo. Não andarás com mexeriqueiro,
entre o teu povo. Não atentarás contra a vida do teu próximo, eu sou o Senhor. Não aborrecerás o teu irmão no teu íntimo. Não repreenderás o teu próximo, e por causa dele não levarás sobre ti pecado. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Talvez o livro de Levítico seja, assim, aquele livro que é o dos menos lidos da Bíblia. Um livro, assim, um tanto quanto desconhecido. Primeiro porque alguns acham assim, é um livro do Antigo Testamento, não tem tanta coisa assim que interesse para a igreja, que sirva para a igreja, porque trata de normas a serem observadas pelos sacerdotes nas liturgias dos cultos de Israel, a respeito das leis, a respeito da pureza, da impureza, das questões referentes ao sacrifício. Só que, no entanto, isso é um equívoco. Isso é um olhar errado. Jesus, ao se referir à lei, disse que ele não veio para revogar a lei, mas veio para cumpri-la. O Evangelho fala isso, Mateus fala isso, e na verdade ele apresenta uma reinterpretação da lei. Isso sim, toda lei do Antigo Testamento, toda lei dada, ela precisa ser reinterpretada e não anulada. Ou seja, ela continua válida. O problema não é o que está escrito, o problema não é a lei escrita, o problema é a leitura que nós fazemos dos textos, que às vezes fazemos leituras equivocadas, como os escribas e fariseus fizeram leituras equivocadas. E Jesus corrigiu: ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Ou seja, isso é dizer, não é? Eles disseram isso, mas vamos corrigir não a lei, mas a interpretação da lei, a maneira como eles disseram que ela estava valendo. Então Levítico 19 apresenta para nós o quê? Leis acerca da vida. E da vida como? É chamada aqui de santificação. Sede santos porque eu sou santo. Aí a gente diz, o que é isso? Que coisa forte é essa? Sede santos porque eu sou santo. É uma expressão que o texto apresenta, dito pelos sacerdotes para Israel, e que no entanto permanece válido para hoje e para todo sempre. Sede santos porque eu sou santo. Ou seja, Levítico 19 apresenta leis acerca da santidade. A igreja hoje, ela gosta muito de falar assim, de santificação, essa palavra. Temos que buscar santificação. Só que quando as pessoas pensam nisso, buscar a santificação, ela fala numa perspectiva assim de espiritualizada. Buscar uma coisa que se eleva, uma coisa mística, um êxtase. E na verdade, a santificação, ela não passa por aí. Aí vê-se assim, santificação é o quê? É comer isso, é não comer aquilo, é beber isso, é não beber aquilo e tal. Leva a perspectiva da santificação dessa maneira. Para essas pessoas parece que santidade é uma coisa assim particular, é minha. É uma relação que ela estabelece, vertical, ela e Deus. E esquece da relação comunitária, horizontal,
essa relação na vida, mas na relação com as pessoas. Então, na verdade, Levítico está preocupado com isso. Quando a gente não tem essa visão, as pessoas deixam de lado os aspectos que a gente diz assim, são os aspectos positivos da santificação. E que aspectos positivos são esses? Uma vida pautada numa boa relação comunitária, na cidadania, no relacionamento entre as pessoas. O capítulo 19 começa assim, olha, disse o Senhor a Moisés. É assim que ela começa. Essa afirmação aqui do início do capítulo 19, ela serve para marcar a procedência divina daquilo que Moisés vai dizer. Disse o Senhor a Moisés, é como mais tarde o profeta vai dizer assim, assim diz o Senhor. Ou seja, não sou eu que estou falando, não é profeta tal que está dizendo, não é Moisés, ele, homem, que está dizendo, mas ele é um mensageiro, ele é um profeta também. E como mensageiro ele diz, o Senhor disse a mim dessa maneira. Ou seja, aqui está marcada a procedência divina do discurso que vai ser feito. Esse nome Levítico, ele se impôs a partir da tradução para o grego, da tradução que foi feita, que se chamou esse livro então de Levítico, que reflete o ritual cultico do Antigo Testamento, levando em consideração que eram os levitas que eram os responsáveis pelo culto, pela liturgia, e do seu grupo procediam os sacerdotes. É daí que vem esse nome, Levítico, de levitas e tal. Mas esse capítulo 19 não fala só para essa gente. Ele traz princípios para regular a vida da comunidade de um modo geral. Dizer que o Senhor falou a Moisés significa que não se trata de orientações de um líder político e religioso simplesmente. Antes está falando das leis que o Senhor apresenta para o seu povo, de um modo geral. E a palavra que Deus disse a Moisés começa dessa maneira: Moisés, é isso, olha, sede santos. Isso é uma coisa assim de tremer, porque Deus está falando, sede santos, porque eu sou santo. Aí a gente para assim e diz, Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia de mim. Sede santo, porque eu sou santo. A igreja de Corinto interpretou isso aqui equivocadamente. Olha como as igrejas podem fazer a leitura equivocada da coisa. Um grupo se julgou como em Corinto mais santo do que o outro e passou a se colocar acima dos demais. E como foi isso? Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas. Não, nós somos de Cristo. Nós estamos separados de vocês. Nós somos o grupo de Cristo. Quando Paulo escreve a carta, encontra essa divisão dentro da igreja. Um grupinho dizia-se Paulino, outro grupinho se dizia Petrino, outro grupinho dizia tal, de Apolo, outro grupo dizia, nós somos de Cristo, nós somos os santos, os santificados, nós estamos separados de vocês. Interpretaram tudo equivocadamente. Essa é a chamada santidade do fariseu. Os fariseus se julgavam os cumpridores da lei. Então eles diziam assim, nós não somos como os publicanos e os pecadores. Quem eram os publicanos e pecadores? É aqueles que eles diziam assim, essa gente, essa plebe, é incapaz de cumprir a lei.
Eles não têm condições. Mas assim, a conversa era assim mesmo, como eu estou falando para vocês. Eles não têm condições. Vamos falar para eles fazer isso, jejuar, vinha a igreja, vinha ao templo 9, meio-dia, 3 da tarde, fazer as orações diárias. Não, nem adianta. Eles não têm condições. Eles não estão prontos para isso. Nós podemos fazer isso, mas eles não. Daí que eles chamavam essa gente, João 7, 49, por aí, essa plebe maldita. Essa plebe maldita era esses pecadores, essa gente incapaz de cumprir a lei. Ele dizia: nós somos cumpridores da lei. Ou seja, isso se chama a santidade do fariseu. Santidade completamente equivocada. Um grupo em Corinto achou que o maior dos dons era falar em línguas. Então nós somos do grupo que fala em línguas. Então nós somos os verdadeiros santos. É outro grupo. E aí separaram. Você fala em língua? Ah, não. Então, meu amigo, paciência, você fica à parte. Vamos orar por você, para você chegar lá. Quem sabe um dia tu vai conseguir isso. Aí você vai ser do nosso grupo. Você vai entrar no nosso grupo. Isso foi em Corinto, mas também tem hoje, tá, gente? Esse negócio aí permanece. Corinto é só um modelo. Reverendo Porto Filho dizia assim: Corinto é um caleidoscópio de qualquer igreja, em qualquer época, em qualquer tempo. Sabe o que é um caleidoscópio? Aquele negócio que gira assim nas festas e a luz vai em cima e aquilo faz, e a espalha de todo lugar. Quem é da Night conhece isso. É o caleidoscópio. Espalha a luz por tudo quanto é lugar. Então eles disseram assim: nós somos do grupo dos que falam língua. Paulo vai precisar escrever para ele: gente, pode falar em língua, não é isso, vocês estão equivocados. Não é pecado falar em língua, mas eu prefiro falar 5 palavrinhas que se entenda. Entende? Pode fazer isso aí, mas não se considere superior a ninguém. Está vendo como as igrejas interpretam equivocadamente a questão da santificação? Estou dando esses exemplos para que a gente perceba como o problema da santificação pode ser algo que entre na nossa mente de uma maneira equivocada, que a própria igreja tem uma leitura equivocada sobre isso. E aí Paulo diz: como é que eu vou fazer essa gente entender que não é isso, que não é essa coisa de falar isso, de ser superior, de ter esse grupo aqui que é mais próximo, é mais santificado? Ele disse: então eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever a carta e vou escrever um capítulo que vou mostrar para ele o que é maior. Aí ele escreve o capítulo 13 de Corinto, de 1 Coríntios. E o capítulo 13 de 1 Coríntios vai falar de quê? Vai falar do amor. Ainda que eu faça isso, que eu faça aquilo. Vocês conhecem o texto. Ainda que, se eu não tiver amor. Gente, o maior de tudo, agora permanece a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles. Se não tiver amor, não adianta. Você pode falar 1000 línguas, você pode fazer aquilo, você pode estudar isso, pode estudar aquilo. Vocês estão equivocados, gente. A primeira carta aos Coríntios é escrita para mostrar o equívoco da má interpretação, do despreparo intelectual, bíblico, teológico, tudo despreparado. Então, se não é isso,
O que é então santificação? O que Levi está tentando dizer para a gente? Qual é o comportamento de uma pessoa que tem uma vida santa? É o que a gente quer entender rapidamente aqui nesse capítulo. Primeiro, a gente começa a ver no versículo de número 9 e 10. Quando você cegar, colher a messe, o canto do teu campo não cegará, não cega, não colhe totalmente, nem as espigas caídas colherás, não vais rebuscar a tua messe, a tua vinha, não vais pegar os bagos caídos da tua, você vai deixar isso para os pobres e para também o estrangeiro, coitado, desprezado. Ou seja, deixa no chão. Foi assim que aconteceu com Ruth. Ou seja, o que é que a lei está dizendo assim? Olha, você que tem propriedade, na verdade, seja um pouco displicente quando você for colher. Displicente no bom sentido, dizer assim, não seja rígido de você querer, deixa um pouco, compartilhe, para que os pobres não fiquem sem provisão, para que o estrangeiro que chega na terra perdido, sem contato, que ele não fique sem provisão. Com isso, a lei determina que nós temos obrigações com Deus e nós temos responsabilidade social. É isso que a lei está dizendo. Nós temos responsabilidade com Deus, primeiramente, mas nós temos responsabilidade com as pessoas. Nós temos responsabilidade social também, com os nossos, com as pessoas com as quais nós convivemos. Contudo, isso não pode ser atitude para a gente dizer assim, então não vou trabalhar, porque o pessoal vai plantar e eu então vou ficar esperando, ele é cristão ou ele é de Deus, ele vai deixar sobrar um negócio, eu vou pegar, eu vou ficar sempre nessa. Também não é isso não que o texto está dizendo. A taxa de pessoas que não trabalham, hoje nesse país já se passa aí de 13 milhões de brasileiros com idade entre 18 e 60 anos que não estão trabalhando. Agora, não é porque as pessoas estão dizendo assim, eu não quero trabalhar. Tem nesse grupo de pessoas, mas há um desemprego enorme. O Rio de Janeiro, ele ultrapassou o índice de mais de 1 milhão de desempregados, a nossa cidade. É muita coisa, mesmo numa cidade grande como o Rio de Janeiro, mas isso é um número assim absurdo. São pessoas que não encontram trabalho. A estatística é dessas pessoas, que elas não encontram trabalho. Agora, alguns, que pode ser muitos, eles não fizeram opção de trabalhar. Na verdade, muitos fizeram a opção de não trabalhar e de não estudar. É isso aí que se chama a geração do nem. Nem estuda, nem trabalha. Faz nada. Não procura nem o trabalho, nem procura estudo. Tem esses? Tem. No Brasil todo, são quase 10 milhões. Com idade entre 18 e 29 anos. Nessas condições. E aí você diz, e vive como? Vive à custa da avó, do avô, da mãe,
do pai da pensão, do Bolsa Família. Tem muitas maneiras de... O pessoal dá um jeito, sabe? Dá um jeito e diz: eu vou viver assim, eu vou arrumar minha vida dessa maneira. Eu conheci uma pessoa assim, convivi com ela, convivi bastante, que era muito chegada, e ela realmente ela não trabalhou. Ela viveu e ela não trabalhou. Essa pessoa até pouco tempo atrás ela faleceu, mas eu convivi com ela. E eu me lembro que quando se chega um tempo que a pessoa está dentro de casa assim, e tem aqueles apertos, né? Mas daí, aí ele um dia acordava, fazia barba, se arrumava, botava uma coisa e tal, aí saía de manhã cedo. Aí o pessoal da casa: fulano foi procurar trabalho. Verdade? Foi. Graças a Deus, vamos lá. E aí era aquele negócio. Aí quando dava lá para as 7 da noite, aí chegava ele com um jornal debaixo do braço, classificados. Aí chegava, e o pessoal tudo assim: pergunta ou não pergunto? Se arranjou? Ficava até aquele mal-estar. Aí no final alguém perguntava assim: e aí? Aí ele dizia assim: esse país não vai para frente. O sujeito sai de casa 7 horas da manhã, corre num lugar, no outro, vai aqui, vai ali, sem condições, sem dinheiro, bate numa porta, bate noutra, as portas estão tudo fechadas, você não consegue nada. Aí aquele drama, isso tudo eu ouvi. Aí isso dava para ele mais assim, 3 semanas, um mês, sem ninguém perturbar, porque ele deu uma saída. E ele levou a vida assim. No final eu sei que ele, que ele fez? Casou com uma pessoa que tinha uma pensão, uma aposentada já. E aí, enfim, ele nunca trabalhou. Não precisa contar a história toda, né? Arrumou a vida, nunca trabalhou. Entende? Então tem pessoas assim. Gente que vive às custas dos outros. Recentemente, irmãos, isso saiu agora há pouco na mídia, aí, um casal norte-americano. Esse casal entrou na justiça para tirar de casa o filho de mais de 30 anos, que não queria nem trabalhar, nem ajudava em casa em absolutamente nada, mas também não queria trabalhar. Alguém deve ter visto sair na mídia, que saiu semana passada isso, né? E aí falava com ele, nada, ele disse: os pais, o jeito é entrar na justiça. Tem pais que não deixam: meu filho, eu mesmo como pastor, às vezes, mas você vai suportar isso aí? Pastor, meu filho, então não posso fazer nada, né? Às vezes a gente entende, mas enfim. E você vê o filho se aproveitando, a filha. Mas esse casal não fez isso não. Esse casal, ele foi para a polícia disse: isso aí é um caso de pai, mãe e filho, isso aí só na Suprema Corte. Ele disse: nós vamos para a Suprema Corte. Foram para a Suprema Corte, e a Suprema Corte deu ganho de causa para os pais. E aí foi a ordem de despejo, agora semana passada, para o filho. E sabe o que foi que ele disse? Vou recorrer dessa decisão. Não aceito ou não? Tenho meus direitos. Posso recorrer disso? Meus advogados, vou recorrer, isso é injusto, estou sendo injustiçado. Irmãos, tem de tudo. O trabalho dignifica a pessoa, dignifica o ser humano. O trabalho precisa ser honesto, é verdade. E quando eu sou honesto, eu trabalho e sou honesto,
Eu preciso ser honesto no trabalho e nas relações trabalhistas, seja como empreendedor, seja como empresário ou como trabalhador assalariado. Quando eu pratico isso, seja como um trabalhador que é um empregado, seja como um empresário que tem empregado, eu estou vivendo em santidade de vida. Ser santo passa por isso, só que a gente não quer ver assim na igreja. É santidade nas relações. Então, o versículo 9 e 10 fala de trabalho. Versículo 11, 12 vai falar da santidade nas relações entre as pessoas. Isso significa dizer o quê? Levítico está dizendo, olha, tenha relações transparentes com as pessoas, com as demais pessoas, com aqueles com as quais nós convivemos. Ou seja, e como se traduz isso? E como isso se traduz na experiência de vida? Ou seja, com as pessoas, com o círculo de amizade que nós temos, com o meu ciclo de relações, com quem quer que seja que eu entre em contato, que você não minta, que você não roube, que você não engane, que você não difame, que você não jure falsamente. Está tudo escrito aqui, irmãos. E o que é isso? Santidade. E quando você faz isso, você está contribuindo para que se cumpra aquilo que diz o Salmo 133, como é bom viver em comunhão e unidade os irmãos. Como é bom que a gente consiga essa unidade, essa comunhão. Versículo 13, em terceiro lugar, fala da santidade nas relações econômicas. Não oprimirás, nem roubarás. Paga ao jornaleiro, ou seja, aquele que trabalha a jornada, paga aquilo que lhe é devido, não retenha o seu salário. Por quê? A sociedade é composta de ricos e pobres, a igreja é composta de ricos e pobres. Tem empregado e tem empregador. E como é que a gente pode ter comunhão, empregado, empregador, ricos e pobres dentro da mesma comunidade? Podemos. E também não podemos. Então, nesse contexto, santificação quer dizer relações justas. Seja lá o que você for, empregador ou empregado, tenha relações justas. Não explore as pessoas que trabalham para você. Não roube. Não obstrua o salário do empregado. Não deixe de dar os direitos. Existem direitos legais. Não deixe de dar os direitos. Às vezes não são as pessoas só que são equivocadas e erradas nisso, não. Às vezes é a própria igreja, é a própria comunidade que está em juízo, porque ela tem empregados e ela não tem nada disso. Ela não resiste a seus funcionários, ela não lhes dá os direitos, ela não paga o seu INSS, não faz nada disso. E aí, nós somos santos. E aí a palavra vem e diz assim: sede santo, como Deus é santo. Ou seja, seja justo, porque o nosso Deus é justo. Ele é o Deus de justiça. Então não deixe de dar as condições que garantam o mínimo de condições para a pessoa um dia ter o direito de aposentadoria. Trabalhou para você, trabalhou para a sua igreja, trabalhou na sua comunidade. Essa pessoa um dia vai ficar velha, ela precisa se aposentar. A gente ouve isso aqui e ali: pastor, eu trabalhei 30 anos ali para aquela igreja, para aquele... Está nervoso, hein? Isso é nervoso. Assim, essa... Assim, ó. Aí... Trabalhei 30, 35 anos. Não fizeram meus... Não me deram meus direitos.
Alguma coisa está errada? Está errada. Muito errada. Não estamos lendo a Bíblia direito. Cada um é digno daquilo que é seu. Há patrões evangélicos, cristãos, que não dão aos seus funcionários aquilo que lhe é devido. A cada domingo, pessoas desonestas estão pregando o evangelho sem que se sintam problemas com relação a isso. Versículo 14. Quarto. Santidade na relação com pessoas especiais. Ou de necessidades especiais. Precisa falar isso? Precisa. O texto fala daqui de quem? Mas tem outros. O texto fala de surdos e... Vocês estão com a Bíblia aí, gente? Surdos e cegos. Pessoas que hoje a gente chama assim, que têm necessidades especiais. Mas sabemos que há muitas outras pessoas com outras necessidades especiais, autistas, idosos, mudos, mutilados, minorias étnicas, discriminação de gênero. Há uma gama de distinções. A lei afirma o quê? Tem que haver respeito com essas pessoas. Essa semana o Supremo Tribunal Federal estava tratando de quê? Questão da homofobia. E agora já aprovou o quê? Não votou todo mundo, mas está lá. É crime. É crime. Já tem 6 votos. Então, são 11, já tem maioria. Homofobia é crime. Há muitas. Então precisa fazer isso por quê? Porque as pessoas discriminam. Porque as pessoas não sabem distinguir as coisas. A gente precisa amar as pessoas, cuidar delas. Então, o versículo 14 está falando acerca desse problema. Nós estamos dando passos em direção inclusive, a que haja inclusividade dessas pessoas. Hoje já existem benefícios fiscais para gente que contrata pessoas que têm essas necessidades especiais. Para trabalhar aqui no supermercado, um trabalho que dê para ela, dependendo de qual seja o seu problema, e aí a empresa tem alguns benefícios, abrindo postos de trabalho para essas pessoas. Não se pensava isso antigamente. Oportunidade de estudo para aqueles que precisam estudar e têm as suas limitações, as suas dificuldades. Mas os lugares não estão nem prontos às vezes para receber essas pessoas. O sujeito chega de cadeira de roda e aí, como é que eu vou subir aí? Não tem como subir. Aquela empresa, aquela igreja que ele nem se preparou para isso, de fazer uma rampa. Não, mas nós somos santos. Mas não está olhando a Bíblia, não está lendo a Bíblia, ou então não está se importando, ou não entendeu direito. Eu sempre me lembro de um colega, quando eu estudei na PUC, chegava às 7 horas da manhã, e chegava aquele rapazinho, pegava o ônibus, ele cego, com o cachorro guia dele, todo dia estava lá. O cachorro ia, entrava dentro da sala de aula e ficava quieto, não mexia com ninguém, e ele assistia aquela aula toda, e depois terminava. O cachorro até sabia quando a aula estava terminando, que ele já ficava de pé e já ia, de meu Deus, a vida, e levava para lá e para cá. Entende? Aí eu dizia, que coisa linda. A pessoa não desistiu da vida, quer estudar, se formou. Não disse assim, não, eu tenho limitações, vou ficar em casa. Não, eu vou lutar. Agora, a gente, como sociedade, precisa dar condições também para que essas coisas aconteçam. A gente precisa também, principalmente nós, como igreja, precisamos estar olhando para isso. E finalmente, irmão, porque nosso tempo foi embora,
versículo 15. Santidade na aplicação da justiça. Aqui é algo para as pessoas em geral, mas aplica-se também para nós. Como é que é as relações de justiça? Hoje as relações é o quê? São promíscuas. É a relação do beijamão, do interesse corporativo, da elitização das decisões, das falcatruas dos governantes que, na aplicação das políticas públicas, privilegiam aliados e desprezam o direito de outros, do cidadão, daquele que está correto. O que falta é gente honesta, gente que olha o princípio bíblico e diz: vamos colocar isso aqui em prática. Porque gente desonesta não vai fazer nada disso. Então precisamos de santidade na aplicação da justiça. Não farás injustiça no juízo. E no versículo 16 e 17, até o 18, que a gente fecha com isso, ele diz: e aí você vai viver uma vida santa também, na solidariedade com as pessoas. Abandone o ódio, e quando corrigir alguém, corrija com brandura, com amor, não com aquela palavra romântica, não, mas compartilhe a responsabilidade mútua das pessoas que vivam numa comunidade. Seja solidário, seja companheiro. Há pessoas que querem que as outras sejam o que elas não são. As pessoas precisam de ajuda. E a gente não está aqui para ser juiz. Nós já ouvimos isso ontem. Não estamos aqui para ser juiz de ninguém. Então não aborreça seu irmão, não o odeie, não ande com... E ele fala bem claro aqui, ó, não ande com mexeriqueiro. Ou seja, não seja fofoqueiro. E a gente pode identificar essas pessoas? Claro que pode. Quando aquela pessoa chegar assim para você: você ouviu de fulano? Aí fulano, o que é que tem fulano? Não vi nada, não sei, está meio esquisito. Olha, sai de perto. Entende? Isso já é problema. Está procurando. Isso aí é tudo que não é santidade. Isso é muita maldade. Eu termino com a citação de Martin Luther King, que poucos dias antes de morrer, ele disse assim: se alguém aqui estiver presente quando chegar a minha hora, não quero o enterro prolongado. Diga a quem fizer o ofício fúnebre que não fale demais. E aquele que falar, só fale de que eu tentei ser justo. Quero que fale do dia que eu tentei de dar de comer a quem tenha fome, e tentei vestir a quem estava nu, e fui visitar a quem estava na prisão. Diga que eu procurei amar e servir a humanidade. Diga que eu fui um mensageiro da justiça, um mensageiro da paz. Não deixo dinheiro, eu deixo uma vida de serviço. Se tirei alguém do caminho da perdição, então a minha vida não foi em vão. Martin Luther King era um pastor da Igreja Batista em Atlanta, a Igreja Batista Ebenezer. Ele disse isso e poucos dias depois, 4 de abril de 68, ele foi assassinado. A vida de santidade, irmãos, é relações. Vida de santidade não é você ser maior do que ninguém. Vida de santidade é fazer as coisas que devem ser feitas. É ser um bom cidadão. É ser um bom parceiro. É ser um bom amigo. É ser um bom marido, uma boa esposa, um bom filho. É ser alguém que respeita aqueles que vivem com você. Que o Senhor nos abençoe. Amém.